Hoje, é cada vez mais comum a opção pela união estável. E o que isso interfere nas negociações imobiliárias? E muita coisa, caro corretor. Descubra nesse programa as orientações que devem ser passadas em uma negociação de compra e venda de imóvel com esse perfil de cliente. Para abordar o tema União Estável e Direitos sobre Imóveis, recebemos no programa de hoje o advogado especialista em Direito de Família e professor Sérgio Herrera. Sérgio, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Muito obrigado a vocês pelo convite, principalmente para tratar de um tema tão difícil, tão controvertido e tão atual. Sérgio, inicialmente, explica para a gente o que configura uma união estável. Bom, a união estável, ela foi reconhecida pela Constituição da República, lá em 1988, como uma modalidade de entidade familiar. A partir de 1994, nós tivemos um vácuo legislativo. Em 1994, nós tivemos a primeira lei, a 8.971, que regulou a matéria. Depois nós tivemos a Lei 9.278, que também regulou a matéria. A primeira legislação, a primeira lei, ela trazia no seu bojo um prazo mínimo para configurar essa relação familiar. A de 96 já suprimiu esse prazo mínimo e o Código Civil, ele também repetiu essa última legislação e não fixou nenhum prazo. O conceito que a gente tem é conceito doutrinário, jurisprudencial, mas o artigo 1723 do Código Civil, ele meio que definiu o que é uma união estável. Se você me permite, eu quero fazer a leitura do dispositivo para que seja bem definido e reconhecido. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então a gente vê que no 1723 nós temos alguns requisitos essenciais. Primeiro, convivência pública contínua e duradoura. Então, para que seja reconhecida uma entidade ou uma união estável, é necessário que todos da sociedade conheçam aquelas pessoas como marido e mulher, né? Contínua, que não tenha lapso temporal, quer dizer, que seja efetivamente duradoura, contínua e duradoura. E, além disso, o último requisito, com a intenção de formar uma família, porque às vezes moram duas pessoas juntas, homem e mulher, e não tem intenção de formar uma família. São dois amigos, dois namorados, e então isso é determinante, quer dizer, esse marco, esse objeto, né, do objetivo da constituição de família é determinante. Agora, só que a gente, daí que eu ressaltei a importância do tema, que hoje a gente não tem só relação familiar entre homem e mulher, como definido na lei. Nós temos as relações homoafetivas, que são pessoas do mesmo sexo. Nós temos a entidade familiar monoparental, que é formada por uma só pessoa, né? A multiparental, nós temos vários exemplos de sociedade de pessoas que convivem. Nós temos um exemplo público, que é o do músico Mr. Catra. Ele tem várias mulheres que convivem, né, harmoniosamente, todas no mesmo ambiente familiar. Então, a gente tem hoje essa dificuldade de encontrar ou de saber efetivamente se a pessoa vive em união estável ou não. Há diferença sobre os direitos de venda de um imóvel de um casal que possui união estável devidamente registrada em cartório para um casal que convive maritalmente? O problema da união estável é exatamente a informalidade, né? Hoje a gente verifica na nossa sociedade que muitos casais que vivem união estável buscam o reconhecimento e a regularização dessa situação, fazendo uma escritura nesse sentido. Mas o problema é a prova que você necessita de saber se há ou não a união estável. Mas, comprovada a relação de união estável, os requisitos são os mesmos, seja para o casamento, ou formal, ou tradicional, ou seja para a união estável. Qual é o erro mais comum cometido pelo corretor de imóveis
em uma negociação imobiliária em que o casal de proprietários convive em união estável? Primeiro, todo corretor deve ter o cuidado de, em sendo o vendedor solteiro, viúvo ou divorciado, saber se ele convive em união estável, porque como é uma situação fática que resulta em direitos, só o corretor sabendo, fiscalizando, investigando. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós, especialistas em direito imobiliário, notadamente no que se refere a essas questões familiares, nós temos que ter um requisito que não é ensinado em nenhuma pós-graduação, que é fofoca, fazer fofoca. Então, investigar, saber mais detalhes da vida das pessoas, porque você se surpreende na hora de fazer um negócio. A pessoa com quem convive o vendedor tem direito, pode anular o ato, né? E essa tranquilidade ou essa segurança jurídica passa necessariamente pela verificação dessa situação de convivência do vendedor com uma outra pessoa. Sérgio, quais os documentos o corretor de imóveis deve exigir do proprietário quando existe a intenção de venda do bem e o mesmo convive em união estável? Pois é, a situação é que a união estável ela não é necessariamente declarada, né? Ela é uma situação de fato, normalmente, e que se transforma numa situação de direito, cria direitos, né? Então, o corretor deve, sabendo que existe a união estável, que este convivente declare se ele tem ou não direito ou participação no patrimônio daquele que está vendendo, porque o artigo 1725 do Código Civil adotou como regra, como regime de patrimonial entre os conviventes, a comunhão parcial de bens, que é o mesmo adotado para o casamento. Ou seja, no Brasil nós temos um regime legal que é o da comunhão parcial de bens. Aquela pessoa que casa e não opta por outro regime, casa pelo regime da comunhão parcial de bens. O mesmo aplicável na união estável. Mas nada impede que os conviventes eles resolvam um outro regime qualquer, separação, comunhão universal, enfim, que ele estabeleça. Essa modificação de regime tem que ser formal, tem que haver um pacto entre eles para a escolha de um regime diferente da comunhão parcial. Se eles não têm nenhum pacto, eles são casados pela comunhão parcial de bens. Então, o corretor tem que ter o cuidado de verificar se a aquisição da propriedade se verificou durante o período de convivência. Se essa propriedade foi adquirida antes da convivência, o convivente não tem direito nenhum. Após a convivência, o convivente tem direito, desde que esse bem adquirido não tenha sido havido por herança ou doação, que também é uma situação que exclui da comunicação do patrimônio. Então, o corretor tem que saber se antes da convivência tinha sido adquirida a propriedade. Se depois, se foi com esforço comum ou se houve a aquisição por herança e doação, e aí pedir a documentação desse convivente, porque ele vai ser também proprietário da coisa. O que o corretor de imóveis precisa questionar e orientar os seus clientes com esse perfil quando há a intenção de adquirir um novo imóvel? A aquisição da propriedade por qualquer dos conviventes, ela não necessita da aquiescência ou da participação do outro. Sempre que é para aumentar o patrimônio, não há necessidade da participação do outro. É tido como propriedade comum. Então, o corretor tem que dizer para aquela pessoa o seguinte: olha, como você vive em união estável, esse patrimônio adquirido agora vai ter a participação do seu convivente. Você está de acordo com isso? Ele, não estou de acordo. Então, você tem que chamar o convivente para que o convivente declare que não tem direito futuramente à propriedade sobre essa coisa, né? Então, o corretor hoje tem que ter o cuidado de verificar se há uma relação de união estável e dar a mínima orientação sobre essa comunicação do patrimônio entre os conviventes, né? Ele não precisa saber direito sobre a propriedade, mas isso é básico. Isso ele tem que saber que, numa relação de convivência, o patrimônio adquirido na constância da união estável se comunica, mesmo que o convivente não participe do ato de aquisição. Para finalizar, deixe o recado para o corretor de imóveis
que está nos assistindo nesse momento. O corretor em especial, que lida com um patrimônio importante, né, um bem importante na vida das pessoas, que é a propriedade imóvel, tem que ter um cuidado redobrado no que se refere à regularidade dessa titulação, né, que passa necessariamente pelo regime de casamento, né? Então, se a pessoa é casada ou se ela é convivente, tem reflexos no patrimônio daquele consorte, do cônjuge, do convivente, né? Então o corretor tem que estar bem aguçado, não se satisfazer com as informações contidas na certidão do registro de imóveis, né? Se tiver uma pessoa, por exemplo, viúva, perguntar para o viúvo proprietário: o senhor ainda continua viúvo? Ou o senhor está vivendo com alguém, né? Um solteiro? O senhor já casou? O senhor vive com alguém? Então, não se satisfazer com aquelas informações que constam do registro de imóveis. Buscar as informações diretamente com os interessados e se eximir de responsabilidades, trocar sempre e-mails, fazer algum escrito, algum registro dessas informações para que ele não seja questionado futuramente, já que hoje o corretor é muito exigido no que se refere às informações prestadas no interesse da realização do negócio. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela presença e por essa verdadeira aula passada aos corretores de imóveis neste programa. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu já tive aqui na pós-graduação, né, ministrando um conteúdo de direito empresarial, e o direito ele se intercomunica, né? A gente tem o direito imobiliário, ele está intrínseco em vários ramos do direito, no direito de família, na sucessão, no próprio direitos reais, né, que regula a propriedade, e nos demais ramos de direito, no direito empresarial. Então é sempre importante a gente transmitir conhecimentos que a gente tem amelhado no decorrer da nossa carreira, e eu estou sempre à disposição de vocês para trazer aqui um bate-papo informal, que é sempre interessante. Muito obrigado. Corretor de imóveis, continue prestigiando a TV Cresce Rio. Sua audiência é fundamental para o nosso crescimento. Um grande abraço, te aguardo no próximo Mala Direta.